Perguntaria primeiro ao general Gonçalves Dias se aquela é a estrutura que o senhor encontrou do GSI, o ministro, que seria o senhor, e ali a secretaria executiva, que o senhor informou que foi do general Penteado, que já tinha tomado posse, que já estava lá. Se ele tinha também a direção do departamento de gestão e aquelas que estavam ali. Se era esse o organograma. Esse é o organograma. A única diferença do governo passado é que eu transformei a Secretaria de Informação e Cibernética, que era departamento, eu transformei em secretaria. Okay. Então tinha, mas o restante é idêntico. Inclusive o da Secretaria Executiva, sim, o general Penteado. Sim. Pois bem, eu pedi para passar o próximo, que nós vamos conhecer agora quem era o general Penteado, um pouco dele, esse aí. Olha o que ele diz. Ele primeiro diz: o Brasil disse não à corrupção. Depois, general Vilas Boas, ele cita, ele faz uma afirmação em nome, concordando com o general Vilas Boas, que também é golpista, todo mundo sabe disso. Depois ele fala: corrupção novamente não, o Brasil não suporta mais, disfarçado de políticos, deputocratas, etc. Passa o próximo, a gente conhecendo quem é o general Penteado. Isso aí é o general Penteado. Ele afirmou: o desmanche do Estado brasileiro devia iniciar pelo judiciário. O general Penteado. Vamos ver o próximo general Penteado? Esse aí é ele com o ex-presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo. João Batista vai dizer: vocês querem então que eu troque, não esqueça esse partido que é o sindicato, que quer o comunismo, ele está se referindo ao PT, está lá. É nesse dia que o PT chegar, vocês vão querer tirá-los. E para tirá-los de lá, será necessário muito sangue brasileiro. E o general Penteado põe lá em cima: verdade absoluta. Então esse é o pensamento do general Penteado. O general Penteado, portanto, concordava com a ditadura militar. Pode, por favor, eram esses slides. Então isso significa que o general Penteado era um radical de ultradireita. Já foi dito aqui, eu não poderia deixar, se eu me perdoe, de dizer, mas o senhor é calvo, mas não prestou atenção nesse Penteado aí. Eu concordo. Porque este Penteado realmente foi responsável por muita coisa. E ele era responsável pela proteção do palácio. Então pode parecer uma brincadeira, mas eu estou chamando a atenção não apenas deste caso, é que nós não podemos errar no futuro, general Gonçalves Dias, não podemos errar no futuro. Alguns generais, eu não vi aqui, que eles estavam dentro do interior do golpe, que não é o caso do general G. Dias. Pode ter erro, pode ter ingenuidade, pode ser o que for. Mas vamos ver quem proclamava o golpe. O general Penteado está aí, era um. O general Dutra. O general Dutra não quis retirar de forma alguma os manifestantes da frente do quartel. Eu vi que aqui tem gente que defende os manifestantes da frente do quartel até hoje, que estavam lá pedindo ditadura e intervenção militar. Esses eles defendem, porque defendem até hoje o golpe. É bom que também o STF preste atenção nisso, é a nossa relatora. Também naqueles que até hoje ficam aí enaltecendo os que estavam pedindo ditadura militar. O general Heleno, que deixou o Penteado, era um golpista de marca maior. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, até hacker ele recebeu para poder dizer ao hacker que ele realmente concordava em fazer algum plano para o hacker fazer denúncia. Tem ainda o general Loreno, o tenente-coronel Mauro Cid, que tinha lá um passo a passo do golpe no seu celular e assim por diante. Então, esses generais que eu citei aqui precisam ser ouvidos, presidente, pelo menos uma parte deles, porque eles atuaram como quinta coluna da democracia brasileira. Foi essa atitude deles. E o que eu fico preocupado é porque eles não podem ser anistiados, porque senão eles vão tentar outro golpe. É importante que o governo do presidente Lula e as forças democráticas, os partidos políticos, sejam de direita ou de esquerda, entendam que não é possível ser conivente com esse tipo de atitude, porque ela prevalecerá e nós teremos outras tentativas de golpe, porque alguns proclamam isso. Eu aproveito para perguntar então ao general G. Dias sobre os atos em si. Eu acho que é importante que o senhor relate um pouco. Alguns aqui dizem que os atos foram manifestações pacíficas.
Alguns dizem que eram senhorinhas que estavam lá com Bíblia, enrolados, rezando, e outros enrolados na bandeira do Brasil, que eram patriotas. O que o senhor viu destes atos? O senhor que já esteve na frente de batalha, inclusive. O que o senhor diz desses atos? Eles eram pacíficos ou o senhor ficou assustado com a dimensão violenta deles? Assustado com a dimensão violenta. Eles eram... Havia programação por aquilo, o senhor sentiu isso? Ou era algo assim, caótico, espontâneo? Havia programação e a massa acompanhou. É importante isso, porque é uma questão que quem viu esse processo, e a gente assistindo os vídeos, viu, realmente foi isso que aconteceu. E aí eu queria aqui, inclusive, dizer o seguinte, que eu acho que é importante. Tinham manifestantes armados com bolinhas de... Como nós vimos vários... Bolinha de gude. Bolinhas de gude e bolinhas de esfera também, de aço, com estilinhos, etc. Tinha intenção de invasão, tanto que invadiram. Tinham discursos inflamados na porta dos quartéis. Tinha relatos de omissão das forças policiais. É evidente que as forças policiais são omissas. Tem 7 comandantes presos por causa disso. Bem, essas pessoas é que estavam lá. Quem chamou essas pessoas? Foram as forças do presidente Lula, como alguns querem dizer, ou o presidente Lula queria que eles agissem? Não consegue explicar, presidente. A tese é muito fraca. O general G. Dias estava lá para permitir que isso acontecesse? Ou estava lá para permitir que o golpe acontecesse? Diga para a gente sinceramente. De maneira nenhuma. Uma semana de governo em fase de mudança física. Porque eu estava lá pelo meu espírito profissional. Porque podia não estar. Poderia literalmente não estar, deputado. O presidente Lula, só há indício que o presidente Lula gostou daquilo que aconteceu? Nenhuma. Essa tese é tão esdrúxula, por isso eu concordo com a deputada Jandira, a montanha pariu um rato. Não é possível que se acredite numa coisa como essa. Então tem coisas que são fatos, tem coisas que são fake. Vamos aos fatos. 7 comandantes da Polícia Militar estão presos porque tramaram golpe. Isso é fato. Isso está no WhatsApp deles. 7 de setembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro chamou Alexandre Moraes de canalha e disse que não respeitaria mais o Supremo Tribunal Federal. Isso é fato. Dia 12 de dezembro, eles fizeram quase uma ocupação no prédio da Polícia Federal, quebraram ônibus e quebraram carros no dia da diplomação. Isso é fato. E vieram do quartel, onde não foram retirados. Outro fato, tentativa de bomba no aeroporto, nós vimos que foi fato. Outro fato, a invasão dos 3 poderes, foi fato, com violência. Outro fato, Bolsonaro está inelegível porque o Supremo entendeu que ele estava por trás desse processo de golpe. E outro fato é que o presidente Lula foi eleito. Agora, fake também tem. Lula fugiu para Araraquara. É fake, né, pessoal? Sinceramente. As urnas eletrônicas são fraudáveis, é fake. Manifestantes iam lá com bíblias e atos não violentos, é fake também, nós vimos aqui. A culpa é do ministro Dino e do G. Dias, que queriam que acontecesse isso, também é fake. Kit gay também é fake, mamadeira de piroca também é fake. Então tem coisas que são fake, tem coisas que são fatos. E é evidente que fica claro para a população brasileira o que foram os fatos que levaram a esse procedimento golpista. Agora tem outro fato, presidente. Mistura-se tentativa de golpe com corrupção. E hoje, agora, o presidente Jair Bolsonaro tem alguns que reclamaram porque o general G. Dias falou muito. Teve um que reclamou que ele não quis responder, mas o menino foi mesmo atrevido, né? Fica difícil também ficar aceitando desaforo. Precisa ter respeito ao fazer as indagações. Então, enfim, esse é o resultado que nós estamos assistindo desse processo de golpe, então, que nós vimos no Brasil nesse procedimento. Então, eu acho que fica também aí, eu queria terminar nesses 20 segundos esta reflexão. O povo tem gritado nas ruas que não pode haver anistia para os que tentaram dar golpe no Brasil, que inclui as forças militares, as forças armadas também. Não foram todos, mas o que assim tiveram não pode ter anistia. Esse recado tem que ser dado, porque senão eles vão querer retornar de novo com possibilidades golpistas do Brasil. Isso tem que servir, não é só a esquerda, não.
são a todos os democratas brasileiros. Não pode ter anistia para quem tentou dar um golpe no Brasil. A democracia nos é muito cara, ela nos é muito importante. A gente pode ser oposição, pode discordar, como eu já fui diversas vezes, inclusive no mandato passado, mas a gente não pode tentar destituir aqueles que foram eleitos democraticamente. Muito obrigado, presidente.